Olá, muito boa tarde a todos no estudo descomplicado do Evangelho de Mateus. Estamos aqui falando sobre o propósito de Deus, que é que o homem seja realinhado, readequado ao seu propósito eterno. A economia, que quer dizer o plano eterno de Deus. Nós estamos falando na ótica sobre relacionamento, namoro, noivado e casamento. E precisamos compreender que para que possamos fazer alguém feliz, nós precisamos ser pessoas realizadas, pessoas que se encontram com o nosso Criador. No estudo descomplicado do Evangelho de Mateus, vídeo 28, nós estamos no vídeo número 28 da terceira etapa. A primeira etapa, nós falamos sobre diversos assuntos, sobre a humildade, sobre o perdão, sobre o amor de Deus, sobre a necessidade de compreendermos o que é a igreja no aspecto espiritual, no aspecto essencial, no aspecto de Deus divino, porque Deus é o cabeça, é o dono da igreja e Jesus é o cabeça. Como nós vemos isso em 1 Coríntios 2:1. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus. E ela se circunscreve na cidade. Isto é, a igreja ela recebe o nome da cidade. A igreja de Deus que está em Corinto, em Pérgamo, Tiatira, em São Paulo, em Campinas, e a igreja é uma só. Há um só corpo, um só batismo, um só Senhor, uma só fé, um só Senhor de todos, que age por todos e está em todos, de acordo com Salmo 133, Efésios 4, João capítulo 17. Precisamos respeitar o princípio da unidade do corpo de Cristo. Vamos ler alguns versículos de Jeremias, que diz lá em Jeremias 5, a partir do versículo 26. Porque no meu povo se encontram ímpios, que andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens, como gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles estão cheias de fraude. E por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu, Deus está falando, deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor, não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se está fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Existe um alerta. As igrejas hoje são nada mais do que gaiolas que prendem homens como passarinheiros, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas. Armadilhas em que esses falsos profetas, esses sacerdotes do mal, esses que profetizam falsamente, eles falam o que o povo quer ouvir, vão na emoção, mas não falam a pura palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é como um pão sem fermento, difícil de mastigar, mas que sustenta. O fermento, ele representa o pecado das palavras sedutoras. E os espíritos sedutores usam esses falsos profetas, esses falsos sacerdotes que não falam por Deus. E aqui, como uma gaiola cheia de pássaros, assim são a casa deles. Estão cheias de fraude, por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Silas Malafaia, R.R. Soares, Edir Macedo e também aquele do chapéu, esse mesmo, Valdemiro Santiago, e todos os que seguem o seu modelo, todos os pastores, de acordo com Isaías 56:11, tais cães são gulosos, são pastores, andam no seu próprio caminho, cada um na sua ganância, todos sem exceção. Apocalipse 22:15, finca fora do reino, isto é, vai para o inferno, primeiramente os cães, depois os feiticeiros. Os cães são todos pastores sem exceção. Por que eles vão para o inferno? Mateus 10:8, expulsai demônios, purificai leprosos, de graça recebeste, de graça dai.
porque eles mercadejam a palavra de Deus. Por isso, e se enriqueceram, engordaram, ficaram estufados e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Eles desviaram do foco da palavra de Deus. Jesus veio a esta terra dando o maior exemplo, que é se doar, que é pregar para os pobres. Ele purificou os leprosos, ressuscitou mortos, ele expulsou demônios, ele multiplicou os pães. Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai. E eles descumprem os princípios elementares da palavra de Deus. E fazendo isso, eles se credenciam ao inferno. Eles descumprem o que está em Mateus 23, do 8 ao 12, que diz assim: mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos sois irmãos. Jesus disse para os discípulos: todos sois irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, de padre, de papa, de arcebispo e também de reverendo. Pai quer dizer reverendo também, porque um só é o Pai de vocês, aquele que está nos céus. Não queira ser chamado de guias, não queira ser chamado de pastores, porque um só é o pastor de vocês, o Cristo. Versículo 10 de Mateus 23. Mateus 23, 11. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Precisamos voltar à sobriedade da palavra de Deus. O tempo se aproxima. E Lucas 12 é a esperança de Deus. Lucas 12 diz que o pequenino rebanho está se formando. Lucas 12, 32, eu vou ler aqui. Não tema o pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-vos o seu reino. Vendam os seus bens e deem esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastem, tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. João 10,16 diz: ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho, um só pastor são os remanescentes da grande meretriz do catolicismo e das filhas do catolicismo, que são as filhas da prostituta, que são todas as igrejas evangélicas. Metodista, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, quadrangular, todas pentecostais, suas variantes e seus nomes que não param, todos nomes. Avivamento bíblico, existem muitos nomes, e nomes estes errados, porque a igreja ela deve receber só o nome da cidade. A igreja de Deus que está em Corinto, a igreja de Deus que está em Londrina, Campinas, em São Raimundo Nonato, em Teresina, em São Paulo. Precisamos voltar à sobriedade da palavra de Deus, em nome de Jesus.